Boa noite com Jesus, meus irmãos. Que alegria poder estar participando e aceitar com o maior carinho o convite do nosso pastor para estar trazendo a vocês algumas bem breves explicações a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma carta muito pequena, no capítulo de número 2, digo pequeno capítulo de número 2, que contém apenas 16 versículos. E esse capítulo de número 2 está dividido em 3 partes. E essas partes, para que a gente possa entender o conteúdo, o porquê de Paulo estar escrevendo aos Coríntios desta forma, nós precisamos reviver alguns conceitos, alguns fatos que o levaram a tal atitude inspirada por Deus. Vamos entender o contexto que Paulo encontra na cidade de Corinto para a gente situar direitinho essa carta. Vamos lá. Qual o período Paulo escreve essa carta aos Coríntios? É na final da segunda viagem missionária. Beleza. Quanto tempo Paulo permanece em Corinto? Ele permanece por 18 meses, ou 1 ano e 6 meses. Essa cidade de Corinto, nesse período, ela era uma cidade portuária e tinha um comércio muito ativo. Ela era muito importante naquele período. E por ela ter o comércio ativo, ela tinha também outros problemas, tais como ela era o centro das grandes discussões teológicas e filosóficas. E como toda discussão tem um lado positivo e um lado negativo, que um debate tem sempre os dois lados. Além disso, ela era afetada pela decadência, a sua decadência moral. Em que sentido? A adoração aos 2 deuses mundanos. Por exemplo, a deusa do amor, Afrodite, e também a adoração ao deus Apolo. E por este motivo, essa cidade concentrava-se naquele período um dos maiores centros de prostituições do mundo, com aproximadamente 10 mil prostitutas. E devido à adoração a Apolo, ele era um dos incentivadores ao homossexualismo. Por isso a decadência moral considerada na época. Paulo escreve, fato curioso para o CAB, olha que informação muito importante para o CAB. Dali de Corinto, Paulo escreve a carta aos Romanos. Repetindo, de Corinto, Paulo escreve a carta aos Romanos. E ele expressa também aos Romanos os problemas que ele estava vivendo ali em Corinto. Para ele pregar o evangelho, ele teve que enfrentar alguns grandes rivais. E vou enumerar apenas 3 para que vocês entendam o que Paulo estava passando. Primeiro problema da resistência era a própria resistência dos filósofos. Porque eles entendiam que o evangelho era loucura. Esse foi o primeiro problema. Segundo problema enfrentado por Paulo, ali se concentrava uma comunidade judaica, que para eles a crucificação de Jesus, do Messias, era um escândalo, e eles esperavam um Messias que iriam tirá-los da opressão romana, iriam livrá-los daquele cenário político, um cenário de escravidão aos olhos deles. Mas chega um Messias humilde, um jumentinho, que não apresentava muita beleza, igual é narrado em Isaías, e para eles não era possível. E o terceiro problema enfrentado por Paulo nesse período estava a sua própria autoridade apostólica sendo colocado em queixa.
Então, esses três foram os três grandes problemas enfrentados por Paulo naquele período, naquela cidade. Agora a gente consegue ter uma visão bem mais cômoda e bem mais ampla do que era, ou do que foi e o que é a carta de Paulo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2. Vamos lá. Resumindo esse contexto histórico, o que nós podemos tirar com uma única frase, isso que foi dito até o momento? O evangelho estava se misturando com a filosofia. O evangelho estava se misturando com a filosofia. E nessas três divisões da carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, está da seguinte maneira. Primeira parte vai do versículos de 1 ao 5 e trata diretamente da morte de Cristo e Cristo crucificado. O primeiro ponto é crucificação de Cristo. Segundo ponto, que vai do versículo 6 ao versículo 9, que trata do plano eterno de Deus para a salvação. E o terceiro ponto, que vai do versículo 10 ao versículo 16, ele trata diretamente da ação do Espírito Santo. Opa! Mais um fato muito importante, curioso para o CAB. Nós vemos diretamente a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. De que maneira? Deus Pai nos preparando o plano eterno da salvação. Deus Filho, Cristo crucificado. E a ação do Espírito Santo no versículos de 10 a 6. Que maravilha! E nesse contexto, pegando de volta o primeiro ponto, nós destacamos o versículo de número 2. Olha o que diz o versículo 2. Pois decidi nada saber coisa alguma entre vós, exceto Jesus, Cristo, e este crucificado. Ele é bem claro no objetivo do que ele veio fazer. Paulo chega a Corinto única e exclusivamente para falar de Cristo crucificado. No versículo 1, ele fala da sua linguagem e da sabedoria, que ele não veio falar dele, muito pelo contrário. A minha intenção é única e exclusivamente falar de Cristo crucificado, ou a centralidade da pregação, do que nós devemos falar. Hoje nós falamos tanto do pregador e esquecemos de Cristo. O que mais se vê hoje é falar da forma e não do conteúdo. O que é falar da forma e não do conteúdo? Eu falo da minha forma, da minha eloquência, do meu jeito de ser, o meu status para apresentar Cristo. Não é assim. Não sou eu, nunca fui eu, sempre foi Cristo crucificado. E é isso que o Paulo está combatendo. Estão tirando as atenções de Cristo e se misturando com a filosofia. Lembra lá em cima? A mistura do evangelho com a filosofia. Porque nós estamos procurando sempre mais. O evangelho já não basta. Nós temos que acrescentar um pouco mais. E é isso que Paulo está tratando. E no segundo ponto, do plano eterno de Deus. Os filósofos entendiam como loucura. Para os filósofos, aquilo, como pode? E aquilo também tinha uma intenção comercial, porque se você acaba com uma filosofia, uma ideologia, um sistema, você cria alguns atritos financeiros, econômicos numa sociedade. Quando você converte uma determinada, um novo jeito de se viver, existe a mudança. Vamos pegar como exemplo
O nosso pastor, professor de geografia, sabe muito bem o que eu vou falar. Essa pandemia do Covid-19 mexeu com todo o sistema financeiro, comercial. Imagina você chega num local que tem o deus Afrodite, deus Apolo, que é aquela adoração a tudo isso, onde se mistura o evangelho a isso para que não se perca essa essência. E apresenta um Deus novo, um Deus diferente, um Deus pobre aos olhos deles, que anda num jumentinho. Olha a crise que você cria. Então é esse cenário que Paulo chega para poder apresentar o plano de Deus. E olha o que diz o versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em segredo sagrado. A sabedoria escondida que Deus predeterminou antes dos sistemas de coisas para nossa glória. Opa! Preparou antes dos sistemas, antes de todas as coisas, para a nossa glória. E qual é a nossa glória? Glorificar o Pai. E qual é a nossa glória que ele está dizendo aqui? O que é loucura para uns é o poder de Deus para outros. E o que é esse poder de Deus? É a palavra de Deus anunciada. É o evangelho de Cristo anunciado. Aí ele parte para o seu terceiro ponto. Esse evangelho que é anunciado, que outrora escondido, é revelado somente àqueles que o Pai assim colocou no coração. E por isso, meus irmãos, ele é bem... Gente, é bem maravilhoso entender a forma com que Paulo expressa essa colocação ou esse ensinamento de Cristo através da ação do Espírito Santo. Ele diz que o coração do homem não conheceu a Deus. O coração do homem não conhece a Deus. O coração do homem jamais irá conhecer a Deus se o Espírito Santo de Deus ali não trabalhar. Se o Espírito Santo de Deus ali não mover. Olha o que diz o versículo 10. Porque é a nós que Deus os tem revelado por intermédio do seu Espírito. Primeira parte do versículo. É a nós que Deus tem revelado o que era oculto outrora, o que era loucura para uns, através do seu Espírito. Aí está a Trindade. Aí está o propósito de Paulo em Corinto. Revelar a nós, a mim, a você, e aqueles também que se converteram, lá no povo de Corinto, que entendem o Evangelho como o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, que entende que só através da ação do Espírito Santo é que o nosso coração deixa de ser duro e pedra, e entende e não considera loucura aquilo que o Pai escreveu através de Paulo, para mim e para você. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe e que eu possa continuar servindo ao Pai com a mesma alegria de ontem, de hoje, e que seja assim eternamente. E que toda vez que precisar, se assim o Pai permitir, eu possa ser usado por Ele para juntos conversarmos sobre o poder de Deus, que é a palavra de Deus. Que a paz esteja convosco.